Ora, estamos aqui na Igreja da Misericórdia, aqui na cidade de Tavira, e esta sala é a biblioteca da Igreja da Misericórdia. E temos aqui todo um espólio de livros e hoje vamos estar à conversa com uma pessoa que tem um grande impacto na cidade de Tavira, o Sr. Ófir Chagas. Olá, Sr. Ófir Chagas, muito boa tarde, como está? Boa tarde. Antes de mais, quero agradecer-lhe por me dar-nos esta oportunidade de ficarmos à conversa consigo. Quero também agradecer à Santa Casa da Misericórdia pelo facto de nos ter facultado a vir aqui à Igreja da Misericórdia em nome da doutora Alexandra Rufino e que estamos bastante gratos. É um prazer estar aqui consigo. Conheço já há algum tempo, mas entretanto tenho vindo a conhecer algumas coisas daquilo que eu tenho feito. E gostávamos também de saber um bocadinho quem é que é, para os nossos amigos que nos estão lá a ver, porque estamos a ver em Portugal e no mundo inteiro. Para já, bom dia, boa tarde e boa noite. Depende do fuso horário. Ora, vamos sentar. Ora, então eu vou recorrer aqui a uma cábulazinha, estou com as tecnologias. Com as tecnologias hoje já temos tudo muito facilitado. Já mesmo os livros e tudo, já temos online as coisas que é muito mais fácil. Temos tudo facilitado, ou quase tudo facilitado. Ou quase tudo facilitado. Da vida de uma pessoa nunca se sabe tudo. Não. Há algo que fica sempre para essa mesma Isso pessoa. É verdade. Sr. Ófir, diga-me uma coisa lá para os nossos amigos. Quem é Ófir Chagas? Ófir Chagas nasceu aqui na cidade de Tavira no dia 21 de outubro de 1935. É verdade? Até parece que me vi nascer. Até parece que eu vi nascer. Aliás, poderia ser meu pai, meu avô, etc. E por aí vai. É que já vão cá 87 anos. 87 anos. Repara, isto é fantástico. 87 anos. Olha, eu estou muito feliz por estar aqui consigo. Muito obrigado por nos dar esta oportunidade de estarmos à conversa aqui de uma forma amável e podermos assim dar a conhecer quem é o Sr. Ófir. Então, eu fico muito agradecido por esse reconhecimento. Nem todas as pessoas pensam assim de mim. Não é? Eu não sou uma pessoa muito expansiva, não é? Então, um bocado reservada. É uma pessoa mais reservada. Há quem não goste do feitio das pessoas reservadas, mas isso também não podemos gostar de tudo, não é? Há pessoas com quem nos identificamos mais, outras nem tanto. Sim, pois. Olha, digo uma coisa, da primeira vez que eu vi, que já há algum tempo, eu achei o senhor uma pessoa com quem eu podia falar. Uma pessoa que depositou bastante confiança. Ainda estava lá em cima, ali perto, ali na avenida, estava ali nos espaços. Um pequeno escritório que eu tinha ali, mas já estava apresentado. Já estava apresentado. Então, e se a minha reação lhe agradou, é porque a sua intervenção também me agradou a mim, não? Que bom! Fico muito feliz por essas coisas. Eu tenho alguma das suas obras que estão por aqui e vamos estar um bocadinho também à conversa nesse sentido. Então, já sei que nasceu aqui, estudou cá. Foi? Só um bocadinho, para quem não conhece, fica a conhecer um bocadinho. Bom, não sei, quer realmente entrar por essa questão. Depois que é para chegarmos ao mundo dos livros, ao mundo da história. Eu nasci, portanto, em Tavira, não é? Frequentei a instrução primária numa escola que existia. A escola aqui no Palácio da Galeria. Não? Ah, não! Primária. Escola primária. Era primária, eram os 4 anos. Os primeiros 4 anos eram primário, certo? Com 7 anos, 8 anos, 9 anos e 10 anos. Não é? E uma escola que existia aqui no Palácio da Galeria, aqui próximo mesmo. Exato. E quando acabei a 4ª classe, não é? Claro. Era a altura de ter acesso ao ensino secundário. Mas temos ali as câmaras que estão-nos
a olhar lá em casa. E essa possibilidade de entrar no ensino secundário foi coartado. Sim. Pelo falecimento do meu pai, e então as condições económicas não eram grandes, Não eram as melhores. Era um simples operário, Claro. e então tive que interromper esse sonho de continuar, porque a minha vontade era realmente continuar, e nessa altura para a Escola Industrial para Faro. Era normalmente o seguimento que os alunos tinham que acabavam o primário. Havia aqui um colégio em Tavira, um colégio particular, mas era um colégio que, enfim, era caro para quem tinha poucas possibilidades. Mas era uma pessoa que tinha já ideias bem definidas e com grande sucesso, segundo aquilo que eu andei a investigar. Verdade seja dita. Vamos estar aí, desse lado, muito atentos. Eu com 11 anos, não sei se realmente tinha muito sucesso, não tinha com certeza que não tinha muito sucesso. Tinha uma vontade grande de vencer. Sim. Vencer, tinha que vencer de qualquer maneira. Claro. Então tinha que fazer como todos os meus amigos que também não tinham possibilidades de continuar os estudos, fazer o que eles também faziam, começar a trabalhar. Exatamente. Claro, comecei a trabalhar e em pequenos serviços, não é? Mas isso não me satisfazia. Não me satisfazia realmente. Não se sentia preenchido. Não me realizava. Não se sentia realizado. Ter que aprender uma profissão de pedreiro ou serralheiro. Não é porque não fossem dignas. Claro. Eram dignas, que muitos dos meus amigos seguiram esses caminhos. Mas eu tinha mais a tendência de serviços, não é? E depois também comecei com a tendência de ler. Comecei a ler. Como não podia estudar, lia. Lia. E então, nessa altura, foi quando eu comecei a ter uma certa tendência pelas letras, não é? Exato. Tendência pelas letras. Eu já lhes contei isso, que o grande interesse que eu tive pelas letras, assim como muitos da minha geração, foi uma instituição cultural que havia aqui em Tavira, que era uma livraria. Uma livraria do Sr. Santos. Do Sr. Santos. E eu lembro-me perfeitamente do Sr. Santos. Uma figura carismática. Mas a livraria não era ali onde ele estava, ultimamente. Eu lembro-me dessa livraria. Era debaixo da arcada do edifício da Câmara Municipal. Porque no antigo edifício, ali a um canto tinha uma livraria, não, já era do tio, não era de família. E nós habituámos, eu e outros amigos, habituámos a frequentar aquela livraria e a desfolhar os livros que lá tinha, a espreitar os livros. E nós, muitas vezes, enfim, já começávamos a ter uma certa tendência, já tínhamos 14 anos, 15 anos, já começávamos a ter uma certa tendência por certos meios literários. Exatamente. Por certos temas literários. E então, desfolhávamos os livros. Claro. Mas depois, quando chegávamos... E isso dava-lhe um grande prazer. Dava. Sentia um preenchimento quando pegava num livro e começava a ver. Mas depois vinha a desilusão. Então? É que o Sr. Santos costumava anotar na capa do livro o preço do livro. E quando chegávamos ao preço do livro, a gente encolhia-se. Mas o Sr. Santos era um homem extraordinário. Era um homem extraordinário, com uma cultura extraordinária, apesar de ser autodidata também. Ele era um autodidata. Eu lembro-me, eu cheguei a comprar também lá muitos livros. E então, a gente chegava àquela altura e ele apercebia-se, porque ele tinha uma certa filosofia, e então, gostas desse livro? Sr. Santos, sim, homem, leva lá, vais pagando aos poucos. E foi assim que eu comecei a criar a minha pequena biblioteca. Exato. E muitos dos meus amigos também começaram a ter hábitos de leitura com esta Portanto, essa figura foi extraordinária na cultura da Tavira. Na cultura da Tavira e que também, graças ao Sr. Santos também, que o motivou bastante. Pois ele era um conselheiro, não é? Para preparar a literatura, foi ele que me apontou grandes escritores da época e grandes escritores antigamente, não é? Com grandes
porque nós não conhecíamos. Exatamente. E então foi aí que começaram os hábitos de leitura. E depois, entretanto, andei também a vasculhar por aí, que se iniciou também no jornalismo. Para vocês que estão aí em casa. Como é que isso acontece? Como é que ela, depois da leitura, vê realmente o escrever. O escrever. Já vinha da escola da primária. E havia uma necessidade. Aquelas redações que os professores antigamente mandavam fazer. Isso dava-me um certo gozo, não é? E gostava de escrever. E então, eu vou fazer uma confidência que já tenho contado isto, mas pouco tenho contado. Eu e mais 3 amigos, tínhamos aí à volta dos 15 anos, 14, 15 anos, pensámos fazer um jornal. Ótimo. Fazer um jornal. Fantástico. Não, mais idade, já tinha aí uns 16. Para fazer um jornal, éramos os 4. Um jornal clandestino. Um jornal clandestino. Um jornal clandestino. Como era feito o jornal, era datilografado. Exato. E passado assistência na altura, nas máquinas passavam assistência, em que a gente tirava 5 ou 6 exemplares. Mas era um jornal que se dedicava a críticas críticas sociais e sobretudo com as raparigas de então. E com algum humor. Com humor. Crítica humorística. Sempre escrevi com humor. Sempre escrevi com humor porque tive mestres do humor. Isso é fabuloso, você contar isso. E então, começámos então a fazer o jornal, em que relatávamos os escândalos da cidade, não é? Os namoros que fulano e Beltrano tinha e tal. Quer dizer, estava em cima do acontecimento. Isso dava-lhe um grande prazer. Repare, portanto, isto dá-se em 1940 e nos fins de 40, 50. Nessa altura, eu e mais meia dúzia de meus amigos, que depois nos relacionávamos, conhecíamos toda a cidade. A gente sabia onde A, B ou C moravam, o que é que A, B ou C fazia, o que D, F, G programava, enfim, conhecíamos toda a cidade. Praticamente tudo. Conhecíamos as ruas todas da cidade, conhecíamos as casas todas da cidade e até às vezes tínhamos não era a intenção, quer dizer, tínhamos a ideia de que até as próprias pedras nós conhecíamos da cidade. Os pormenores, todos os detalhes da nossa cidade. É isso mesmo que vamos tentar daqui a bocadinho chegar até aí. Entretanto, surge o jornal. Mas o jornal era engraçado, a gente tirava 4 ou 5 exemplares clandestinos e depois distribuíamos por certas e determinadas casas de noite, debaixo da porta. Aquelas casas eram que a gente sabia que se juntavam grupos que comentavam também esses assuntos e era aí a leitura que se divulgava. Mas o jornal era algo secreto? Vocês tinham lá o vosso nome ou não? Não, tínhamos pseudónimos. Usavam pseudónimos. E até o título do jornal era o Confidencial. Confidencial? Sim, senhor. Esta não sabia. É claro, um jornal que durou... Confidências, nesta hora. Era um jornal que durou aí uns 7 ou 8 ou 9 ou 10 números, não é? E depois acabou. Mas entretanto vai surgir outros. Não, é claro que depois eu quando tinha 17 anos achava que ia começar a trabalhar. Estava no duro, não é? Eram nos pequenos empregos que já tinha tido. E então, um dia havia um lugar vago no posto da Gatavira. Eu concorri e fui admitido. Portanto, com 17 anos, fui para o Porto Alegre. Ainda não tinha 18 anos. Isto em 1953? Em 53, pouco mais ou menos. Depois. Exatamente. 53. Eu não tinha 18 anos, estive à espera de fizer 18 anos para poder meter os papéis, mas comecei logo a praticar lá. E depois estive na altura lá, estava como funcionário administrativo? Foi depois como funcionário administrativo. Claro, como funcionário administrativo. Datilógrafo. Apesar de não ter a categoria de datilógrafo, mas fazia-me esse serviço. Aliás, que eu já vinha
vinha de trás, não é? Com conhecimentos da tipografia. Exato, exato. E eu fui um bom datilógrafo, não querendo elogiar, mas... E escrevia com os dedinhos todos? Não, escrevia com os dedos todos, não era esse classicismo. Mas como aquelas coisas todas que o pessoal, que eu ainda, do meu tempo, que eu também tive da tipografia e lembro-me que nós... Sim, não, eu aprendi, era com os três dedos, né, que eram os dedos mais... Mas eu escrevi bem à máquina, não é? E com velocidade. E com velocidade. Isso é fantástico. Quase que escrevia ao ritmo, digamos, à velocidade de que estamos a falar. Mas depois, na sequência desse emprego, não é? Sim, sim. Eu concorri depois a datilógrafo. Claro. Concorri a datilógrafo e fui ao concurso de Lisboa, ao Ministério da Economia. Fui ao concurso ao Ministério da Economia. E depois, entretanto? A fazer as provas de tipografia. E eu estava convencido que realmente entrava, porque havia uma vaga aqui para o posto agrário e que eu vinha para aqui, mas tinha que mostrar que sabia. E demonstrei, não é? E acabava as provas antes do tempo. Pois, a maioria dos concorrentes eram aquelas senhoras que estavam no Ministério, que pintavam os lábios e tal. E então, tive a pensar, bom, deve ter condições de entrar. De admissão. Fiquei em terceiro lugar. Terceiro lugar. Mas depois soube que a primeira classificada era a sobrinha do diretor-geral e a segunda classificada também era lá uma pessoa muito conhecida. Não? Bom, mas fiquei em terceiro lugar, na admissão, depois eu tinha um lugar garantido. Claro. E comecei a trabalhar na estação agrária. Começou a trabalhar na estação agrária e, entretanto... E aí é que comecei a pensar bem na vida. Porque não era com a quarta classe que eu poderia ascender no emprego, não é? Era datilógrafo, ainda tinha que concorrer. É preciso mais. Pois, é preciso para mais. concorrer a escriturário ou terceiro oficial, que era a sequência profissional, eu tinha que ter habilitações. Exatamente. Então, pensei em fazer habilitações, não é? Claro. Mas, repare, naquela altura era difícil. Era porque difícil. Tinha que arranjar explicadores particulares. Isso era difícil. Era caro. E era caro. Mas já comecei logo a namorar e tal. Aquela altura, a despertar, aquelas coisas todas. E tudo isso mexe também consigo. E então não consegui isso. Fiz depois o primeiro ciclo, o segundo ano, particularmente. E aí depois concorri a escriturário. Exato. Concorri a chegar. Mas não chegava. Tinha que ter mais habilitações. E para ir o segundo ciclo era muito caro. Tinha que arranjar uma série de explicadores, não é? As matérias eram muitas, como conheço. Sim, claro. E depois também casei. Casou, entretanto, depois de tudo isso vai-se... Depois, antes eu comecei depois a escrever para o Jornal do Algarve. Isso, o Jornal do Algarve. Fui um dos primeiros colaboradores do Jornal do Algarve. Exato. Conheci... Que ainda existe. Que ainda existe, e o diretor era o Zé Barão, um homem extraordinário. Era redator do SECOM. Escreveu para o Jornal do Algarve e, na altura, o Povo Algarvio. Eu pouco escrevi no Povo Algarvio. Escreveu pouco, mas também escreveu. De início ainda fiz para lá umas coisas para o Algarvio, mas o jornal Povo Algarvio não me interessava. Não lhe interessava? Era um jornal muito jurista, muito Estado Novo, e aquelas coisas. Eu gostava de escrever em liberdade. E depois tinha um professor que era um homem extraordinário. Foi o Sebastião Leiria. Um grande mestre, um grande músico e poeta da nossa cidade, Sebastião Leiria. E um grande escritor. Exato. E então, com ele e com o Luís Horta, o colega, sim, exato. Começámos a escrever para o Jornal do Algarve numa secção que era o Espaço de Tavira. O Espaço de Tavira. Todas as semanas escrevia
E o jornal do Algarve naquela altura era o melhor jornal da província. Sabemos também, não sei se o Filipe vai me confirmar, que entretanto vocês vão criar um jornal, não? Já lá vamos ter. Já lá vamos ter. Já lá vamos ter. Porque, pronto, e escrevemos o jornal do Algarve e aquele setor, aquela secção tinha começou a ter um interesse muito grande aqui na própria cidade, né? A gente sentia isso. E o Povo Algarvio, pronto, era um jornal muito estado novo e tal, não? E então começámos a pensar fazer um jornal. Criar um jornal. Entretanto, neste entretanto, quando eu casei, depois eu achei que tinha que continuar os status, mas já tinha uma certa idade, já tinha 20 e tal anos. 20 e tal anos. E então, cria-se a Escola Técnica. Exato, que neste momento é o Palácio da Galeria. No Palácio da Galeria. Cria-se a Escola Técnica e, passado 2 anos, abre um curso noturno. A Escola Técnica tinha duas secções. Sim. Que eram uma os rapazes eram eletromecânica. Eletromecânica, exatamente. E a das raparigas era louvor, não sei o que, feminino. E entretanto, vai se inscrever em eletromecânica. E entretanto, vou escrever em eletromecânica. Ao inscrever-se em eletromecânica, seria aquilo que você queria ou era uma possibilidade? Não era uma possibilidade. Era uma possibilidade. Arranjar habilitações. Porque claro. a Tavira não tinha os colégios. Estava muito limitado. Pois. Eu nos colégios ainda cheguei a andar lá, particularmente para ver se fazia o segundo ciclo. E às vezes vinha de bicicleta do posto agrário, vinha de assistir às aulas. Bom, incrível. Pois. Isto aqui é uma grande força de vontade. Depois fui abrir o curso noturno e eu fui-me lá escrever. Exatamente. E quando cheguei lá apanhei uma desilusão. Então, qual é que foi isso? O chefe da secção administrativa, da secretaria, disse: não, o senhor tem um segundo ano. As pessoas já têm um segundo ano no liceu. Depois tem. Só se pode matricular no 3º ano do curso noturno. Porque no curso noturno eram 6 anos. Exatamente. Portanto, eram 6 anos. 5 anos de dia, mas eram 6 anos, não é? E ele disse-me: não pode. Eu disse: então, não posso, porque não. 2 anos de espera. Mas ao 3º ano, quando abriu a possibilidade, eu fui-me inscrever. Inscreveu-se. Pronto. E fiz depois o 3º ano, o 4º ano, o 5º ano e o 6º ano. Exatamente. Mas há uma particularidade engraçada nisto. É que quando o curso abriu, eram 6 anos, mas quando inicialmente se abriu, eram 30 e tal ou 40 alunos. E quando eu fui inscrever-me no 3º ano, já estavam lá 16 só, uns 16. E quando depois eu passei para o 4º ano, estavam lá uns 8 alunos. Alguns foram desistindo. Outros. E quando passei para o 5º ano, estavam lá só 3 ou 4. Cada vez menos. Cada vez menos. E quando me matriculei no 6º ano, só estava eu. E então eu fiz o 6º ano, acabei o curso. Acabou o curso? Fiz o 6º ano e acabei o curso com uma média. Não foi uma média muito elevada, porque eu quase que não estudava, pois eu tinha o trabalho. Pois, com o trabalho e tudo isso. Aliás, o 6º ano eram explicações que era eu e os 8 alunos, 8 professores, eram uns 5 ou 6 de matéria geral e tecnológica, eram 2 mestres de oficina. Sim. Eram 7 ou 8 professores. E então, está a ver, as aulas que eu dava eram explicações. Ai, como as coisas são. Todas as noites eu lá ia, não é? Entrava às 7 horas e normalmente saía às 10 horas. Às vezes, quando havia um bom filme, eu dizia logo ao professor, eu
vem, já sabe. Tem que ir ver o filme. Pois, claro, então. Pois, tinha que fazer a minha vida Claro, também. tinha que fazer a sua vida E entretanto, teve várias experiências, também participou ou não do Leste Algarve, ou criou. Espera, já lá vamos também. Tem que estudar com muita pressa, não é? Depois, na parte dos jornalistas, eu já ainda andava na escola, já tinha acabado na escola, se já não me lembro. E então começámos a pensar montar um jornal da vida. Havia o Povo Algarvio e tal. Havia o Povo Algarvio e em 70 e picos, 72 ou coisa assim parecida. Começámos a montar um jornal. Mas montar um jornal naquela altura era muito difícil. Era muito complicado. Era muito complicado, porque autorizações e tal. E então, a gente tinha que arranjar uma maneira de conseguir as autorizações. E então a única maneira que a gente estudou e viu, porque era eu, Horta e o Sebastião Leiria. E o Sebastião Leiria, os três. Éramos os três, estávamos a tratar do assunto. Então. E como é que nós conseguimos? A autorização para um jornal de clube. Um jornal de clube. Que eles pensariam que estaria sujeita a um noticiário desportivo, não é? Exato, sim. Mas a nossa intenção é dar-lhe uma parte social também. Claro, isso já estava na mira, não é? Pois. Claro, já daquilo que vinha atrás. E então, foi quando nasceu a Vida. Levámos um ano. Com o jornal de não para mesmo assim, levámos um ano para conseguir as autorizações. Um ano para conseguir as autorizações para o jornal? Para o jornal da Vida. Entretanto, o Sebastião Leiria morreu. E fiquei eu e o Horta, não é? E os dois mantivemos então o jornal. Entretanto, durou uns 7 anos. Estão aí os jornais. Estão aqui. Nós já iríamos ver tudo isso que está aqui. Mas aguarde e fique connosco. E depois começámos a publicar o jornal, não é? Começámos a publicar, entretanto dá-se uma reviravolta muito grande da minha vida. Eu subo de um concurso para técnicos de emprego do Instituto do Emprego e Formação Profissional. Naquela altura não era Instituto do Emprego, era Serviço de Emprego, Serviço Nacional de Emprego, e concorri. E concorreu? Concorri, fui fazer as provas e fui admitido. Exatamente. Só que o meu salto social de terceiro oficial, que eu já era na estação agrária, e o lugar de técnico de educação do Serviço de Emprego era o dobro do salário. Mais ajudas de custo. Maravilha. Mais um carro. Como é que se sentiu com tudo isso? Bom, não calculei, é uma mudança. O nosso estado psicológico e social, não é? Isso, claro. Bom, social em certo aspecto, não é? E a facilidade que a gente, já dispunhamos de uma economia muito diferente, não é? Dá-nos outras possibilidades. Social, não é? Eu na cidade sempre tive um relacionamento social bom. Muito bom. E continua a ter. Agora já estou velho. Velhos são os tratos dos filhos. Sim, isso eu também digo às vezes. E então começámos a fazer o jornal, que durou, entretanto, o jornal tem uma característica também engraçada, saiu no mesmo mês e no mesmo ano que saiu o Expresso. Incrível. Uma coincidência. Com o Expresso. E não sei se foi na mesma semana, porque não era, o nosso era quinzenário. Era um quinzenário. E o Expresso era semanário. Claro, era o semanário. E então, mas foi no mesmo mês e no mesmo ano em que o Expresso saiu. Entretanto, veio o 25 de Abril e eu, como diretor do jornal, que tinha criado com uma certa meia, e o Horta também, tínhamos criado com um certo carinho e com uma certa linha editorial e política. Exatamente. Nunca fomos atrás de... Vocês eram independentes? Éramos independentes, completamente independentes. E então mantivemos a independência. E tivemos grandes problemas realmente naquele período revolucionário político. Claro. Mas
depois o jornal era do clube, não era a nota seguinte, veio ter comigo um indivíduo que me disse: isso é uma coisa, eu vou fazer no jornal e vocês vão ser o diretor. É? Posso fazer no jornal, coisa assim, não se importa com essas coisas todas. Convidou para diretor do jornal? Sim, que ele queria organizar. E eu perguntei-lhe, mas sei lá uma coisa, e que orientação é que o senhor quer ao jornal? A orientação que o senhor está a dar. A orientação é aquela do senhor. Eu só o interesse que tenho é que ele se dedique mais à hotelaria. Era o dono do hotel, do Eurohotel. Ok. Se chamava o exatamente, do Eurohotel. O doutor Luís Fernando. Sim, sim. Um homem também extraordinário. Tinha um pteridão e tinha uma tipografia em Lisboa que já tinha um sistema mais moderno. Mais sofisticado. O que vos permitia já tirar uma fotografias tiragem. E tal. Eu comecei com fotografias de uns clichêsitos e tal. E ali já se metia as fotografias e, enfim, tinha outras condições, o mesmo papel a qualidade também já era melhor. E então continuámos a fazer o mesmo jornal. E como depois ele teve um acidente, morreu, E este jornal, o nome deste jornal? Era o Leste Algarve. Era o Leste Algarve. Que eu lembro-me se dedicava, realmente, a hotelaria ele queria desenvolver da Baía do Monte Gordo. Sim, sim. Mas a gente deu o mesmo damos a mesma nota política e social ao jornal, que era a nossa maneira de escrever. Nem mais. E então esta foi realmente a parte jornalística. Até depois, diga-me uma coisa, no meio disto tudo, como é que começas a interessar por história? Isto é que me ficou aqui a pensar. Pois, mas como também já há bocadinho nos disse uma coisa, que conhecia Tavira muito bem, até as pedras você conhecia, entretanto, e começa a interessar-se por história, ir à procura das origens, nunca me preocupou ir à procura das origens, que ia encontrar muito problema. Da maneira que... Não, mas repare. Mas realmente as origens históricas da cidade, sim. Sim. E isso levou-me a começar a ler sobre a história. Sobre história, exato. Uma das coisas que me interessava era sobre história. E portanto, lia tudo o que era a história de Tavira, até que li as notícias históricas de Tavira. Havia alturas, já haviam muitas... O Damião do Vasconcelos, as notícias históricas. Exato. Pronto, e foi aí que eu depois me dediquei... Começa a investigar, a investigação. Comecei a investigação, e o primeiro livro que eu escrevi... o primeiro livro que escrevi foi uma compilação das crónicas que tínhamos escrito no jornal do Algarve, que é o Espaço da Vida, mas esse não está aqui. Esse não está aqui. Então, pronto. O primeiro que eu escrevi foi este. Vamos mostrar ali para as câmaras. O primeiro livro que o Sr. Rufio Chagas escreve. Fiz realmente uma investigação muito grande para este livro. Depois comecei a viajar, já estava na estação agrária e tal. Ora, isto é em 1995. Sim, 95. Este livro. Ok. Mas, entretanto, aquilo que estou aqui a ver, temos já uma biblioteca em livros. Pois. Mas foi o primeiro. Eu fiz investigação aqui no norte, no sul de Espanha, não é? No itinerário do Dom Pepe Correia. Exato. E depois havia algumas contradições que eu encontrava naquilo às vezes que lia, não é? E há uma contradição que eu sempre tenho debatido, mas que eles não têm ligado muito a isso. A conquista de Tavira não se deu em 1242. Não se deu. A conquista de Tavira, se foi conquistada por Dom Pai Pérez Correia, foi em 1239, porque foi o ano em que Dom Pai Pérez Correia esteve em Tavira. Esteve aqui no Algarve na conquista cristã. E então, porque ele em 42 estava no sul de Espanha, ao serviço do rei de Espanha, da Dona Berengária, mãe do Afonso X, e depois ao serviço do filho em Espanha. E em 42 ele estava lá.
E por conseguinte escrevi este livro. Publiquei. Publicou Andei por lá, este livro, coisas. ora o Algarve e Andaluzia no itinerário de Dom Pai Pérez Correia. Ok? E entretanto foi um sucesso. Bom, sucesso, eu não sei se foi um sucesso. Mas esgotou a edição? Repare, todos os livros que eu escrevi, quase todos. Que vamos agora olhar quase pelos todos os livros que escrevi porque foram os nossos amigos que estão lá em casa, daquele lado, estão curiosos por saber. Fiquei connosco. Este livro, eu quero dizer que quase todos os livros que eu publiquei, salvo as exceções, talvez aquele Algarve e Algarvios, publiquei, editei-os sempre à minha custa. Sempre tudo à sua custa. Sempre Edição de autor. Edição de autor. Entretanto, a seguir a este, qual é que surge? A seguir a esse surge depois. Temos aqui tantos livros. Pois, o Remexido foi uma figura. O Remexido, vamos mostrar ali para as câmaras. Que foi uma. Ok. Foi uma figura que também me despertou a atenção e que também pesquisei. Fiz uma procura, havia algumas coisas já escritas sobre o Remexido, não é? Exato. E eu procurei. E isto em 1997. Exato. Este foi realmente o segundo livro. O segundo livro. E a seguir, o que é que vem? A seguir, depois, o que é que eu escrevi? Escrevi também isto. Tavira a sorrir. Isto foi uma compilação. Mostra ali para as câmaras também. Era uma compilação de crónicas que eu escrevi depois no Tavira. Nesse jornal no Tavira, compilou essas crónicas. Compilou essas crónicas. É isso. São tudo crónicas humoristas. Porque a gente acaba-se muito. Já havia aquele senso de humor anteriormente. Era uma corrente literária do Sebastião Leiria. A gente adorava realmente a maneira de escrever do Sebastião Leiria, que era divertido. Exato. E então a gente comecei a escrever compilou essas crónicas todas. E publiquei. Okay. E a seguir, já estamos aqui, como estão a ver, isto tem imensos livros. Pois. A seguir, achei que tinha que comecei na história de Tavira, começava a despertar, não é? Claro. Que era muitas vezes nas crónicas dos jornais, muita coisa sobre a história de Tavira, tudo aquilo que encontrava e estudava sobre, publicávamos nos jornais. Exatamente. Mas eu depois, entretanto, eu juntava muita coisa, muitos elementos, e tenho muitos elementos, para além dos livros. Claro. Eu tinha muitos elementos arquivados e tal. E então reuni e escreveu este livro, Tavira Memórias da Cidade, que é realmente para mostrarmos ali para as câmaras um livro que teve um certo impacto e que ainda hoje é muito solicitado. E é muito anotado. Ótimo. Isto é uma mais-valia para todos nós os tavirenses. Conhece esse livro? Sim. Eu também tenho este livro e digo-vos que vale a pena. Entretanto, porque nós estamos... na sequência disso, quis alargar um bocadinho mais além ao Algarve. E vem a seguir Algarve e Algarvios. Ora, este livro, deu-me também um tamanho, e este livro foi o único livro que teve apoio da Secretaria de Estado da Cultura, da Educação de Estado, da Secretaria de Estado da Cultura. Era uma senhora que estava lá nessa altura e que me deu um certo apoio para isto. Entretanto, os livros, como estou a dizer, eram todos editados por mim. Sim. O que é que aconteceu? Aqui já tem apoio? Aqui teve um apoio. Mas o que é que acontecia? Eu normalmente fazia a apresentação dos livros, vendia os livros na apresentação e normalmente a receita que eu tirava dos livros na apresentação dava para apoiar a tipografia. Isto estava o objetivo alcançado. Pronto. O resto era para oferecer. E a seguir, A seguir, o que é que eu fiz depois? Depois fiz aqui estas figuras e factos de Tavira de Tavira no século
20. 20. Mostramos ali para as câmeras também. E é um livro onde retrato uma série de figuras que eu conheci, ainda figuras populares, não é? Figuras populares, da altura. Sim, antigamente Ok. havia muita figura popular que E isto é vivia. uma mais-valia, isto é uma mais-valia, isto é Pois. todo um espólio, isto temos aqui Pois. uma preciosidade. E Eh, como já vocês dizem, já está a pesar. Já está a pesar. Porque, como sabe, as sociedades tinham sempre destas figuras populares que eram muitas vezes Essas figuras às vezes, carismáticas. carismáticas e que às vezes eram escárnio de certos Ora, indivíduos sem formação. e inspirava-vos também para Mas eu conheci muitos desses indivíduos e convivi com eles. e Não, é? conviver. Não, muitos não eram. Alguns, não é? Pois. E entretanto, enquanto existem aqui mais, Entretanto, eu fui sempre um adepto do ciclismo. Fui diretor do Ginásio da Vira durante muito tempo, andei na volta a Portugal, isso são os complementares. Fui diretor da equipa do clube na volta a Portugal. e aí vais escrever escrevi a história do clube. a história do Onde clube. um amigo meu, que era presidente do clube nessa altura, já não era, Ora, vamos mostrar Pediu-me- ali para as câmeras. pediu-me que o clube fazia anos e se eu não escrevia a história do clube. E eu escrevi. E escreveu. Pois. Pronto, está aqui. Entretanto, Entretanto, aconteceu quase a mesma coisa com a banda de Tavira. com a banda musical Tavira. Pois, que fazia anos também. Exatamente. E eu escrevi este livro com a colaboração do Com Luís Horta. Luís de Mel e Horta. Pois, ele escreveu metade do livro. E Eu isto diz isto. escrevi o início, a criação da banda, essa coisa toda, até uma certa altura, e ele conhecia melhor depois a outra parte. Ora, vamos mostrar e- para as câmeras também e coisa, e a capa escreveu. do livro, para vocês que estão lá em casa, ou em qualquer parte do mundo, como estão a ver. E isto é uma preciosidade também da nossa cidade, graças ao Sr. Ofir Chagas e Luís de Mel e Horta, que um dia, se calhar, também vamos estar à conversa. O que é que acontece? Não, há aqui um livro que não está. Há aqui um que não tem. Que não tem Que cá. foi o primeiro romance histórico que eu escrevi. E como é que o livro se chama? É Fragil de Tavira. Frigil Fragil de Tavira. Tavira. É à volta de um frade que existiu aqui, que existiu. Era uma ficção, né? Mas depois, no século XVI, princípio do século XVI e tal, criei a figura ficcionada do Fragil e depois fui viver os momentos históricos que se passaram no século XVI. Claro. Entre a rivalidade das famílias com figuras reais, verdadeiras, né? E os acontecimentos que se passaram. Quer dizer, Articulou. Uma articulação. enquadrei Enquadramento. na sociedade do século XVI. E entretanto aqui temos, Entretanto, qual é que vem? estes dois foram praticamente simultâneos. Mostramos Isto- ali para as câmaras as Isto capas dos foi livros. um segundo também romance histórico, Lendo de um templário algarvio. pois também é uma figura fictícia que eu vou enquadrar na conquista de Tavira, como um familiar do Dom Pérez Correia, Claro, não é? claro. E que tem aqui uma evolução, tem uma evolução em que se mete a coisa em que entra realmente a lenda da Moura De Moura Encantada. Encantada. Este templário e este Isto é- seria realmente aquele cavaleiro que estava pressionado a salvar a Moura, a desencantar a Moura, Claro. que nunca conseguiu. E isto paralelamente com este aqui. Não, Surgiu? depois, normalmente, depois, eles foram Surgiu publicados e- os dois na ok. mesma altura. Mesma altura. Que esse era o nosso histórico. Romance histórico. Agora este. Esse. Foi um livro que também uma investigação histórica. Esse, vamos mostrar a capa aqui para as câmaras. Este, Manuel Joaquim Tavares Paes de Sousa, era o chamado Barão da Capelinha. O Barão da Capelinha. Era dono daquele prédio que agora estão a reconstruir no Jardim da Algoa. Exato. Tinha uma propriedade que era na Capelinha,
tinha lá uma igreja e eles estão lá enterrados. Esta família está lá enterrada. Está lá enterrada, aquilo está abandonado, mas está a família toda. Este não está. Este não está? Este não está. Depois deu-se um drama muito grande aqui em Tavira, em que um criado matou a mulher e um filho bastardo deste, que vivia lá no prédio, foram mortos por um criado, por dois criados, e depois foram julgados e enforcados aqui em Tavira. Foram os últimos enforcamentos que se fizeram em Tavira. Claro. E um deles não morreu. Foi enforcado, não morreu. Quando o levaram para o cemitério, ele ainda vivo. Depois tiveram que lhe dar um tiro para matar. Isso são confidências. Foi tudo verídico. Isso é tudo verídico. Mas depois há uma coisa, é que ele depois foi para Lisboa e pouco se sabia em Lisboa e onde estavam enterrados a mãe e onde é que ele estava enterrado, e eu depois consegui descobrir isso, fiz uma investigação. Fez uma investigação sobre isso tudo. É com a conclusão que o filho dele tinha casado com uma parenta do Marquês de Pombal. Do Marquês de Pombal. Sim, né? Depois do Marquês de Pombal. Está aqui a árvore genealógica. Está, exatamente. Já. E a sepultura dessa senhora está no Carmo. No Carmo, exatamente. Não está referenciada, mas eu descobri que é aquela sepultura, porque no livro de enterramentos da Ordem do Carmo diz que ela está enterrada, dá-lhe a localização. Dá-lhe a localização possível lá. E eu fui. Está aqui hoje. Ela é esta que está aqui. É esta. Maria Emília. Só lendo aqui. Só lendo. Mas pronto. E entretanto, e agora temos. Agora para aqui. Agora o. História. O coisa de Tavira. A história de Tavira. Nos demos a capa para os nossos amigos que estão lá em casa. Reparem, isto é uma preciosidade. Reparem, vejam. E aqui, quem quer saber sobre Tavira, temos aqui tudo. Temos tudo. E como é que apareceu? A história apareceu porque eu tinha muitos momentos. E muitos deles estão aqui nesta biblioteca. Sim, estão. Também vamos já falar sobre isso. É que todos os acontecimentos que se davam em Tavira ou que encontravam, eu fazia um diário, fazia uma relação deles por anos. E isso levou-me a ter um conhecimento enorme sobre a cidade de Tavira. E diga-me uma coisa, quem não tem este livro ainda pode adquirir. Ainda tem aqui livros aqui disponíveis. Porque nós estamos aqui num espaço que é muito especial. Onde temos aqui praticamente todo o seu espólio. Sim, já falamos nisso, mas eu vou dizer depois como apareceu realmente a história de Tavira. A história de Tavira, portanto, com aqueles elementos que eu tinha, pensei realmente, sabe, fazer a história de Tavira. E um dia, eu, como sabe tão bem, fui presidente da organização da Jornada de História de Tavira, que se fizeram 6 estão as atas publicadas, a 7ª não se publicaram, foi uma organização extraordinária, muita qualidade, com bons historiadores que vieram cá e bons trabalhos. E então, numa dessas jornadas, era muito amigo, era amigo, e eu fazia o favor também de ser meu amigo, o Rosa Mendes, professor Rosa Mendes. Sim, o professor Rosa Mendes, sim. E um dia a falar com ele, eu disse-lhe, professor, o Algarve tem falta de uma coisa, tem falta de uma história, a história do Algarve. E ele disse-me assim, a história do Algarve só se pode fazer quando cada conceito fizer a sua história. E eu disse, se o Fábio olha, vou escrever a história de Tavira. Daí começou realmente este trabalho. E todo este trabalho, que entretanto... Que eu publiquei primeiro em 2 volumes. Exato. Em 2 volumes. Que o primeiro volume era a Monarquia e a República. O segundo volume era o Estado Novo e o 25 de Abril. Que estão
publicados, deve estar aí também. Ok. E entretanto agora, o que é que acontece? Houve uma recompilação? Não houve uma recompilação, que eles estão tal e qual como estão. Ok. Não houve aqui nada. Fiz a É, revisão, exato. eu cantei uma outra coisa, isso não. E- Então, o que é que acontece? Os anos foram passando e eu vivia com os meus livrinhos, Uma paixão pelos livros. uma paixão pelos livros. Tive sempre uma paixão pelos livros. Sim, pois. Tanto, E neste momento continua a ter essa paixão pelos livros? pois tenho, portanto, venho aqui vê-los. Ai, que maravilha. Isto é fantástico. E- Olha, estou encantado consigo porque realmente a minha paixão também são os livros. Repare, eu depois, mas comecei. E isto desde Vim com 80 e a passar os 80, Sim, não é? sim. Disse, então, e para que é estes livros? A gente nova não lê. Não lê? Lê pouco. Lê pouco. Lê pouco. Eu tenho realmente sobrinhas e sobrinhas netas, filhos não tenho, mas o que é que eles fazem destes livros? Começou a olhar para os Comecei a livros pensar, e começou. estavam inventariados, já eram 2.200 e tal livros. 2.200 e tal livros. 2.220 e qualquer coisa. E o que é que eu faço a estes livros? Quando eu me ler, pois há de haver livro destes espalhado por alfarrabista e pela porta, nos mercados ali à porta da praça, vender ao desbarato e tal. Pois. E Uma eles, fortuna. e eles, eu olhava para os livros e parecia que eles estavam a dizer assim, E, não nos desligues. E então eu pensei, o que é que eu vou fazer isso? E tive esta ideia, falei com o provedor, o provedor achou muito boa ideia, a doutora Alcântara também, que não conhecia, ela apresentou e também achou muito boa ideia. Realmente, esta ideia é maravilhosa, é fantástica. E então... E repare o que temos aqui. Pois. Esta parte aqui, até além deste, é a minha. Até além de tudo isto, Sim, estamos aqui a ver sim. esses livros Sim, todos. sim. Estão a ver? É claro, as enciclopédias eu comprava, Claro, que também se interessava. Então, tudo isto ou foi uma doação à Misericórdia, à Igreja da Misericórdia. A criar a biblioteca. Criar a biblioteca, exatamente. E, entretanto, qualquer pessoa pode vir aqui, consultar aqui, não é? Porque isto não são livros para emprestar, aqui neste espaço, não é? Eu tinha todos inventariados e tal. Claro. Na minha casa, eles já agora os arrumaram de outra maneira, mas sei lá a maneira deles. E então, eu disse que o melhor seria juntá-los numa biblioteca e foi isso. Pensei e realmente deu resultado. E deu resultado. E penso às vezes, quando entro aqui, parece que ouço os livros agradecerem. É verdade. Agradecerem. Porque estão juntos, eles criaram amizade entre eles durante uma vida toda. Uma vida toda, não é? Durante toda uma vida. Se comprar livros aos 16 ou 17 anos, algo. Claro. Isto está aí. Vou-lhe mostrar a maior raridade da biblioteca. Então vamos ver. E a coisa ia. Isto nós aqui perdemos entre os livros todos. E só mais um bocadinho, entretanto, destas conversas, as conversas são como as estrejas e estamos encantados. Vocês, se quiserem vir consultar alguns livros, também podem vir aqui à Biblioteca da Igreja da Misericórdia, aqui na cidade de Tavira. Nós somos o Grupo Amigos de Tavira. Estamos consigo. Entretanto, é difícil, não é, Sr. Alfredo? É difícil. Também não se preocupe. Mas eu digo... Entretanto, também já estamos na reta final. Quando fiz... Vamos olhar para as câmaras. Eu quando fiz a 4ª classe, fui distinguido com um prémio de um dos bons alunos da escola. Era um rapaz e uma rapariga. A rapariga também da vida. E então fomos distinguidos e fomos a Faro a receber. E então o prémio eram 3 livros que me ofereceram. Sim. E desses 3 livros, 2 acabaram por desaparecer, não sei como é que desapareceram. Mas está um com as dedicatórias do Governo Civil, que está aí, deve estar aí. Está aí. Também não se preocupe, o tempo também já vai sendo escasso. Sim. E entretanto temos que ficar por aqui. Eu quero agradecer-lhe bastante
esta oportunidade que nos deu para todos os nossos amigos, para conhecerem afinal melhor um bocadinho. Eu fiquei encantado com tudo aquilo que me disse aqui e desde já os meus parabéns e o meu muito obrigado mesmo pelo facto de ter esta possibilidade de estar mais próximo de si, eu e todos os nossos amigos. Quero agradecer também aqui, em meu nome e em nome de todos os administradores do Grupo Amigos de Tavira, à Igreja da Misericórdia, agradecer pronto, especialmente ao Sr. Ofir Chagas e também à doutora Alexandra Rufino. E este é o espaço, podem todos vir cá e consultar. E se tiver livros também que pensar, doar, pode dar, pode ser. Sim, também. Pois. Então, como viu há pronto, bocadinho que trouxeram 50 livros. Exatamente. Pronto, ficamos por aqui, Sr. Ofir. Tudo bom para si? Igualmente. Foi um prazer. Igualmente. Adeus, fiquem bem. Até logo.